na área. Olha só, hoje tem uma curiosidade maravilhosa que eu andei estudando. Eu me lembro que assim, vem compartilhando, eu gosto de compartilhar com vocês algumas coisas que eu presenciei na vida. E eu trabalhei numa empresa na área médica, tá? Dando suporte, trabalhei em 2 empresas. E eu me lembro de uma situação que, uma conversa, eu tinha amizade com alguns médicos lá, por incrível que pareça. Porque médico sabe como é que é, né? Então, e eu conversando com um médico que eu tinha, né, que eu escutei a conversa dele e eu tinha um pouco mais de liberdade, e ele falando sobre uma experiência na Califórnia, de um cientista que estava estudando sobre um equipamento, porque eu sempre gostei dessa área da biotecnologia, gostei muito dessa área da biotecnologia. E então sempre tive muito interesse e às vezes eu parava para conversar com eles, até mesmo por eu ser deficiente, e eu acredito muito nessa área da biotecnologia para resolver o meu problema de deficiência. Então o que acontece? Eu dando uma estudada, falando e conversando com ele, e ele falou sobre, a gente entrou na situação do mal de Parkinson, né? E ele estava falando sobre um estudo na Califórnia, sobre o mal de Parkinson. É muito difícil essa situação. A gente vê o caso de Muhammad Ali, o ator que fez o De Volta para o Futuro, que tem esse problema, que são os mais famosos. Mas quantas pessoas vocês não conhecem que tem em grau menor ou grau maior, mas tem esse problema da doença do mal de Parkinson? E isso é muito triste, gente. É muito difícil. Tá? Mas antes, eu vim dar uma dica para um curso bem bacana para as pessoas mais idosas. Porque é muito comum também as pessoas que têm mais idade terem mais dificuldade de se ambientar com o mundo tecnológico. E eles às vezes têm dificuldade de entender certas coisas. E pensando nisso daí, um professor chamado Giga, ele veio fazendo um curso, se propôs a fazer um curso para mostrar sobre o smartphone para as pessoas com mais idade. Então o que acontece? Ele via os pais dele com dificuldade e ele resolveu fazer um curso para facilitar a vida das pessoas que são idosas, para poder navegar, mexer no celular, pegar o telefone, poder fazer uma ligação, porque é muito difícil para as pessoas às vezes mais idosas. Então eles acabam se limitando a isso aqui, a celulares desse tipo aqui. E para mim, por exemplo, que eu vejo meus pais têm 70 anos de idade e eles publicam coisas, navegam, entram no Facebook, entram no Instagram, entra a comunidade, até entra umas tretas aí entre a comunidade. Mas enfim, isso é um caso à parte, tá? Mas brincadeiras à parte, realmente hoje é muito legal ver pessoas de 70 anos, como meus pais, navegando de boa. E às vezes a gente sabe que infelizmente nem todas as pessoas que têm mais idade têm essa facilidade. E o Giga vem falando sobre justamente isso daí, tá? É um curso baratinho, vou deixar na descrição, o link na descrição, tá? Dá de presente que eu acho que eles vão gostar demais, tá? Vão gostar demais sobre esse curso. E voltando sobre a questão desse mal de Parkinson. O mal de Parkinson, vocês entenderem, eu não sou médico, mas pelo que o médico lá me falou, é semelhante à pessoa diabética. Por quê? A diabetes é falta de insulina no sangue. Então a pessoa que tem diabetes, à medida que ela vai comendo doce, ela chega no final, você já deve ter visto a pessoa furar o dedo, colocar o sangue para medir o nível de insulina, de açúcar no sangue. Então, baseado naquele nível de açúcar que tiver no sangue, ela toma insulina ou não. Tem pessoas que têm um nível grave, mais elevado, que era o caso da minha avó, ela tinha que tomar 2 vezes ao dia a insulina, então era terrível. O caso dela era bem grave mesmo. Então, no caso da pessoa que tem mal de Parkinson, também é essa situação. É uma falta de uma substância no corpo e isso acaba prejudicando bastante a vida delas. O problema é que, no caso da insulina, tu consegue furar o dedo e ver a medição da insulina no sangue e tu tem condições de injetar insulina. No mal de Parkinson, a pessoa não sabe a dosagem exata e isso é que os médicos estão batendo cabeça. Conseguir um jeito de fazer com que o equipamento que vai ser implantado na pessoa, na base acho que é no cérebro, pelo que eu entendi, tá? Ele não entrou nesse detalhe, mas o médico falou que é um equipamento que vai ser implantado, que ele vai dosar a falta do produto químico que a pessoa tenha, entendeu? Ele vai fazer a medição e vai dosar. O problema é justamente esse, é fazer a medição, porque o equipamento para dosar
é bem semelhante ao mesmo equipamento que faz a insulina, que tem pessoas que têm equipamento que é uma bolsinha que eles colocam e já injeta automaticamente. Eu conheci uma pessoa que tinha esse equipamento, é bem caro, diga-se de passagem, mas é bem útil, tá? A pessoa leva a vida normalmente. Então, nesse caso do mal de Parkinson, é o mesmo equipamento. E tu já imaginou a pessoa ter uma vida normal, viver normalmente, e saber que antes, alguns meses antes, ela tinha mal de Parkinson e vivia tremendo por causa do braço tremendo? Seria, sabe aquela luzinha no fim do túnel? Para mim que é deficiente, que tem problema no braço, isso daí cada vez que eu vejo a medicina e a tecnologia juntas para melhorar a vida da pessoa, eu, sinceramente, de coração, acho muito legal, fico muito feliz por eu ser deficiente. Eu sei o que é isso. Então, para a pessoa que tem mal de Parkinson, saber que existe, que está tendo esse avanço tecnológico, nem sei mais como é que está, mas esse avanço tecnológico, se tiver alguma coisa ligada a essa área, deixa nos comentários, vou adorar saber se existe alguma coisa, se existe alguma pesquisa a mais ligada a isso daí. Talvez a gente entrar, trocar uma ideia ou fazer um novo vídeo compartilhando com vocês sobre essas experiências, que eu iria adorar falar sobre isso para vocês, tá? Então, para esse tipo de notícias, esse tipo de coisa, eu amo fazer. Eu adoro falar sobre essas curiosidades. Eu falo curiosidade tecnológica de tudo quanto é coisa, tá? Eu amo a área da informática. Mas especificamente a área da medicina é uma coisa que me encanta demais. A biotecnologia é encantadora, realmente é encantadora, tá? Beijo, me segue, eu tô começando, acho que foi o mês passado que eu comecei, tô começando faz pouco tempo. Dá uma ajuda, se inscreve no canal, que eu de vez em quando vou estar falando sobre a área tecnológica, curiosidades tecnológicas, sobre do passado como dos novos. Eu gosto de falar bastante sobre isso, tá? Segue no canal, obrigado, valeu, fui!